Falando sobre o jogo de ontem, Brasil perdeu para a Espanha por 96-78. A Espanha, que é a atual campeã e uma das favoritas ao título, como eu falei, né? Agora, o Brasil chegou ali no terceiro quarto, 5 pontos atrás, mas acabou perdendo de 18. O negócio desandou mesmo, mais para o fim, né? O Brasil errou demais nos arremessos. O que aconteceu? O que deu errado? Então, essa diferença no placar, né, ela aparece sim no finalzinho do terceiro período para o quarto período, mas o Brasil fez um jogo bom, de certa forma, e conseguiu emparelhar, mesmo com muitos erros, fez um jogo duro contra a atual campeã do mundo. O Brasil conseguiu sustentar, como você bem falou, até perder, né, ali de 5 pontos de diferença apenas no terceiro período. Mas se você pegar os números do Brasil, foram números ruins, mas mesmo assim ele conseguiu bater de frente com uma seleção muito forte que é a Espanha. O Brasil teve uma quantidade de erros absurda, né? Só de turnovers aqui anotado, o Brasil teve 16 turnovers, isso é, são erros sem ter a chance de ir para a cesta. Quando no basquete a gente erra indo à cesta, não tem o que reclamar. Você tentou, a não ser que seja aquela bola sozinho e você erre, né? Mas erros de arremesso são justificáveis. Agora, 16 erros sem ter o ataque concluído, isso é uma bola que bateu no pé, é uma bola que o adversário roubou, é um passe errado. São muitos erros para um torneio FIBA. Esse número de turnovers é um número de NBA, porque os times aceleram o jogo, tem mais tempo de jogo, tem muito mais volume e intensidade. Então, essa média de 16 turnovers é uma média da NBA. A média é 14 na NBA. Agora, num jogo FIBA, que você controla mais a bola, você detém a bola na mão mais tempo, faz o time fazer rotações diferentes, você não pode ter uma quantidade tão absurda dessa de erros. Para você ter uma ideia, a Espanha só teve 8. Errou 8 bolas, desperdiçou 8 bolas. Isso comprometeu demais. Em cima desses 16 turnovers, o Brasil sofreu 22 pontos. Foram 22 pontos sofridos diante dos seus próprios erros. E isso faz diferença, principalmente quando é uma Copa do Mundo, né? Quando é um jogo parelho, quando são duas equipes fortes, com bagagem, com rodagem. Foram erros que sangraram, né? Vamos dizer assim, foram sangrando o Brasil ao longo da partida, mas, como eu falei, mesmo assim, ela conseguiu se manter próxima ao placar. Um outro detalhe que foi abaixo da média também foram os arremessos de 3 pontos. O Brasil não teve um bom aproveitamento nos 3 pontos. O Brasil teve um grande volume de arremessos porque também a defesa da Espanha proporcionou isso. Deixou o Brasil um pouco mais livre para arremessar porque as bolas não estavam caindo. Então, na hora das dobras, né, do jogo em dupla, sempre quem marcava o cara que era o bloqueador afastava um pouquinho, porque se ele recebesse, ele estava com um aproveitamento baixo. Foi um outro detalhe que fez o Brasil também deixar abrir mais vantagem no último período. Pois é, agora a gente tem que aprender logo com esses erros, né, com essas lições, porque amanhã já tem um jogo super importante contra a Costa do Marfim. É o último jogo válido pela primeira fase e vale vaga na segunda. E quem passar vai para um grupo, né, Fernando? Com Espanha, Canadá e Letônia. A gente já tem aí um sinal de alerta que foi a eliminação da França. Como é que a gente encara esse jogo? É para o Brasil vencer bem, confirmar logo a vaga? Ou tem que ficar atento também, até pelo exemplo que a gente tem da seleção francesa agora? Tenho certeza que tem que ficar muito atento, porque diante dos resultados desse grupo do Brasil, né, a Espanha joga daqui a pouquinho e provavelmente deve vencer a partida. Né? A Espanha joga daqui a pouquinho contra o Irã e deve vencer. E aí o Brasil e Costa do Marfim, ambos com uma derrota, precisam vencer a qualquer custo, porque quem vencer dessa partida é o time que vai se classificar para a próxima fase. Então, é o famoso sangue nos olhos, né? Os dois times vão precisar da vitória a todo custo. E como você falou, Luísa, do outro lado, é uma chave muito forte, essa chave que define
uma segunda fase para uma parte de chave classificatória para a segunda fase da competição, que a gente tinha a França e o Canadá como os favoritos. A França já está eliminada. A França era uma das equipes favoritas ao título, com jogadores da NBA, com um garrafão muito forte, com o Rudy Gobert. Perdeu 2 jogos, já está fora. Então, qualquer equipe no basquete mundial hoje é capaz de mudar um resultado. Na minha opinião, e na opinião de muitos especialistas também, quando falam a respeito de basquete, a nível mundial, ela é o esporte que hoje está mais equilibrado em relação a potências olímpicas. Porque no futebol a gente sabe, a gente tem aí talvez 4, 5 seleções capazes, né, de brigar por um título mundial, às vezes até menos, dependendo, né, do que a gente tem visto ultimamente, mas no basquete nós temos 6, 7, 8 seleções capazes de brigar pelo título, porque o basquete mundial evoluiu tanto que nem a própria seleção americana é capaz de entrar com todas as garantias, né? Então, esse jogo do Brasil contra a Costa do Marfim amanhã vai ser de total importância. O Brasil precisa jogar bem, vencer e jogar bem para elevar a moral, né? Porque você vê, o Brasil vence o Irã e perde um dos seus principais jogadores. Vai jogar contra a Espanha, faz um jogo, depois perde no final do jogo com muitos erros. Se vence amanhã e a boca, entra bem preocupado na próxima fase, porque a Letônia venceu a França. Todo mundo falou, que beleza, a França perdeu, está fora. O Brasil não corre o risco de pegar a França. Mas, cara, vai pegar o time que venceu a França, né? Então não é tão simples, precisa jogar bem para poder chegar com um pouquinho mais de moral para ver se vai pegar a Letônia ou o Canadá. Provavelmente deve pegar o Canadá, porque como a Espanha já ganhou 2 jogos, o Canadá está indo bem lá no grupo dele. O primeiro que provavelmente é o time canadense. Então, pode ser que o Brasil pegue o Canadá na próxima fase, logo de cara, e depois ainda faz o outro jogo contra a Letônia e a gente fica para o segundo round. Vamos torcer, né, Fernando? Embora o cenário não seja assim tão positivo, mas a gente segue aqui de olho torcendo pela nossa seleção. Queria te agradecer demais pela sua participação aqui com a gente, viu? Que você mande boas energias para a seleção brasileira e a gente passe bem, porque eu quero escapar do pré-olímpico também. Ainda estou nessa esperança aqui. Ainda tem essa história de pré-olímpico, né? Porque dentro dessa competição agora da Copa do Mundo, a vaga pré-olímpica está sendo disputada contra Estados Unidos, Canadá. Então, para o Brasil realmente ganhar, né, uma vaga direta através da Copa do Mundo é bem complicada, porque são equipes muito fortes, né? Então, independente, mesmo se o Brasil ir para o pódio, mas se tiver Argentina, Canadá e Estados Unidos nesse pódio, o Brasil tem que ir para o pré-olímpico do mesmo jeito, para você ter uma ideia. Então, realmente, tarefa dura, tarefa árdua para a seleção brasileira, mas a gente está confiante. Eu estive com os atletas ontem, todos, apesar da derrota, né, dessa baixa do Raulzinho, cara, estão confiantes e a gente vai fazer um bom papel aqui. Nós estamos cotados, né, como a 10ª seleção mais forte desse Mundial. Das 32, nós somos a 10ª seleção mais forte. Então, como eu falei, né, desse nível aí do primeiro colocado ao 10º, é muito embolado. A gente tem 8, 7 seleções capazes de vencer essa competição. O Brasil está nesse bolo aí e vamos torcer.